Grande amigo e querida amiga, estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus, suplicando que Ele nos dê inteligência, capacidade para juntos meditarmos na palavra dEle. E hoje eu trouxe como tema a verdade sobre o caminho para o Egito. Lá no capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 10, nós temos um momento especial na vida de Abraão. Um momento em que ele tem que tomar uma decisão, e me parece que foi uma decisão muito difícil na vida dele. E muitas vezes na nossa vida é exatamente isso que acontece. Diante de circunstâncias, nós às vezes somos obrigados a tomar decisões que nem sempre são decisões corretas. Eu queria refletir um pouquinho sobre essa decisão de Abraão, porque todos nós conhecemos o texto, que a fome existente em Canaã leva Abraão a pegar a sua família e mudar-se para a terra do Egito. E nós todos entendemos que simbolicamente isso tem uma repercussão negativa na vida de Abraão. E simbolicamente aqui para nós, muitas vezes que nós, pelas circunstâncias da nossa vida, temos que tomar uma decisão parecida, porque todos nós compreendemos espiritualmente o que é sair de Canaã e ir para o Egito. É um retrocesso, é um momento em que deixamos Deus e abraçamos o mundo, porque Canaã tem uma simbologia de Deus, de lugar de Deus, e o Egito, o oposto a isto. Pois bem, eu quero fazer pequenas reflexões acerca desse momento tão difícil na vida de Abraão. O primeiro é que o Egito, o lugar para o qual ele se mudou, ele sempre é um caminho descendente. Nunca é um caminho de crescimento, nunca é um caminho que nos leva a coisas melhores e maiores. Por isso, pensa bem quando você for tomar uma decisão que vai te levar ao caminho do Egito. Quando um crente sai de Canaã, lugar de bênção, para ir para o Egito, essa descida vai lhe custar um preço a ser pago. E me parece que muitos de nós não estamos preparados para pagar um preço tamanho desse. Amós nos escreve no capítulo 2, a partir do verso de número 10, que o Egito simboliza um lugar para baixo. Amós já tinha uma visão que o Egito representava um retrocesso. O cristão ele tem que tomar atitudes que levem ele para cima, para o alto, simbolizando para onde Deus está. Quando há um retrocesso na nossa vida, que temos que voltar de novo para o Egito, voltar de novo para o mundo, ainda que seja por um curto espaço de tempo, ainda que seja relativamente justificável, porque Abraão tinha como justificativa a fome em Canaã. Mas nós queremos também te dizer que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, e quando nos sobrevêm situações difíceis, nós logo entendemos que temos que fazer algo. E esquecemos que a nossa vida existe um Senhor que governa ela. Porque se Deus, que tem o poder da permissão, nos permite muitas vezes enfrentá-las, é porque existe da parte de Deus um entendimento que precisamos passar por aquilo. Muitos de nós não entendem, não conhecem o nosso amanhã, porque começamos a olhar apenas com aquela visão humana.
Nós começamos a imaginar somente o que será de mim se Deus não agir. Pois é, essa expressão vem simbolizar tudo que eu estou querendo passar agora. O que está faltando, na verdade, quando estamos aflitos e necessitados, é um pouco mais de fé. Porque Deus também tem deixado registrado que não sobrevém sobre nossas vidas nenhuma tentação a qual nós não possamos resistir, seja ela qual for, de que caráter for. Então eu quero te dizer, Deus muitas vezes nos permite passar por situações como o que passou Abraão, porque ele precisava aprender alguma coisa com aquilo, mas isso não poderia ter feito com que Abraão renunciasse o lugar que ele estava, o lugar que Deus havia preparado para ele, retrocedendo para um caminho que ele julgava ser melhor. A decisão que devemos tomar, ela deve ser primeiramente consultada a Deus. Perguntar a Deus se esse é o melhor caminho, o melhor momento. Porque a coisa que eu mais observo são cristãos fazendo mudanças radicais na sua vida. Como, por exemplo, mudar de igreja. Parece que hoje se tornou usual. Todo cristão, depois de algum tempo, eu vou mudar para outra igreja. A outra igreja é melhor, tem uma palavra melhor, tem uma oração mais forte. Coisas absurdas a gente tem escutado como justificativa de mudanças. Mas nós temos, como sendo homens e mulheres de Deus, temos por obrigação sempre colocar Deus à frente. Senhor, agora é hora de sair daqui e ir para lá. Porque muitas vezes essa troca que imaginemos ser o melhor é trocar Canaã pelo Egito. E depois nos sobrevêm os problemas que nós não queremos assumir. Então é importante que você entenda que tomar decisões sérias na sua vida tem que ter a consulta de Deus, porque Deus poderia estar, por exemplo, nos provando. E nós temos que passar por essa experiência, meu irmão. Nós temos que ser provados quanto à nossa fé, quanto à nossa obediência a Deus. Muito bem. Abraão sai daquele caminho de certeza, de prosperidade, muito embora naquele momento não, para um caminho de eterna dúvida. O mundo com as suas enganações, porque o mundo sempre vai apresentar-se diante de você como solução dos seus problemas. Quantas pessoas são aquelas que dizem para nós, larga a igreja, você não está ganhando nada com isso, vem para cá, aqui vai ser melhor. Cuidado com essa palavra. Você está negligenciando o que Deus tem prometido para você. Pois bem, ao tomar aquela decisão, Abraão tirou para longe de si a terra da promessa, pois sai de Canaã a terra a qual Deus havia prometido inúmeras coisas para ele. E muitas vezes, no nosso caminhar, me parece que é a mesma coisa, a gente se esquece do que Deus prometeu para nós. E no lampejo tomamos decisões que nos faz esquecer tudo quanto Deus havia prometido. E aí eu te pergunto, vale a pena estar longe das promessas de Deus? Vale a pena gozar de uma aparente situação que você possa acreditar que está melhor agora? Porque nós temos que entender que as promessas de Deus, elas são estabelecidas ao longo do nosso caminhar. Tem muito crente que acha que as promessas de Deus é de forma imediata. Mas eu tenho uma compreensão, depois de mais de 40 anos, vivenciando comunhão com Deus, que eu entendo que muitas palavras proféticas, palavras de promessa para nós, elas vão acontecer ao longo de um tempo. E sabe por quê? Porque Deus tem um momento certo para que elas se realizem. Não é quando eu quero, mas é quando Deus tem o prazer de fazê-las dentro de um contexto da nossa vida.
Muitos querem para ontem, mas Deus tem a data certa e o tempo determinado como sendo o melhor para nós. Sair da terra prometida e ir para o Egito, como Abraão fez, também é sair da terra da preparação. Pode parecer estranho dizer isso, mas Canaã era um projeto novo de Deus na vida de Abraão. Ali haveria de nascer uma grande nação, ali Israel iria se constituir como a nação eleita de Deus, assistida em toda a sua necessidade. A terra de Canaã haveria de ser o lugar onde não Abraão nem o seu povo, mas Deus havia escolhido. Irmãos, você tem que parar de brigar com Deus achando que você é dono das escolhas. Porque quando Deus morreu na cruz do Calvário e se tornou Senhor da tua vida, toda a sua vida é conduzida por Ele. E agora, alegra o teu coração, porque as escolhas de Deus a teu respeito são as melhores. Muito melhor do que se você as escolhesse. Então entenda que quando Deus te leva a uma situação que pode parecer uma situação de dor, de incerteza, Deus está te preparando para coisas maiores. Quantas vezes nós não entendemos o porquê que estamos sofrendo determinado problema, mas na verdade é um aprendizado de Deus. Lá na frente você vai entender, lá na frente você vai compreender porque Deus te permitiu aquilo, porque fazia parte do projeto de Deus a teu respeito. Para que amanhã depois, com a experiência adquirida na luta, na provação, na dificuldade, você se tornasse melhor do que você é. E assim poder ajudar outras pessoas. E assim você pudesse ajudar outros que haverão de passar pelo mesmo problema que você tem passado. Então, ao contrário de você imaginar que estar em Canaã é passar por dificuldades, na verdade, Canaã é a grande escola de Deus. É o lugar que Deus prova a tua fé. É o lugar que Deus esquadrinha os seus caminhos. É o lugar que Deus forja você como um verdadeiro cristão. Então, quando você estiver em Canaã passando por dificuldades, não murmure, mas entenda que Deus está executando o seu plano para com você. Canaã também representa provisão de Deus. Estar em Canaã, mesmo com problemas, é acreditar que todo dia Deus vai te assistir e vai fazer um verdadeiro milagre sobre a tua vida. Eu fico apaixonado quando eu vejo o texto em que o povo estava na peregrinação do deserto e tinha fome, teve fome. E Deus, todos os dias, mandava um maná para alimentar aquele povo. Mas a história, ela se completa de uma forma impressionante. Era que o maná durava somente um dia. Não tinha como as pessoas recolher uma sacola de maná guardando para o dia seguinte, porque ele apodrecia. Sabe, isso traz um simbolismo fantástico para nós. Irmãos, acredite, a bênção que Deus te dá hoje é para hoje. Amanhã Deus tem bênção nova. Sabe, você está passando por um problema hoje Deus vai dar o escape para esse problema. Amanhã Deus entra com interferência na tua vida e provoca um novo escape para você. É de fé em fé, é de confiança em confiança. Por isso, Deus todos os dias passa a ser um Deus provedor na nossa vida, porque todo dia temos uma necessidade nova diante dele. Se você estiver em Canaã, Deus vai mover o sobrenatural em teu favor todos os dias, mediante a tua necessidade. Mas se você optar para voltar para o Egito, aí vai ser difícil para você. Aí você vai entrar numa situação
em que ali você não encontrará a provisão de Deus, você vai estar entregue aos seus próprios caminhos. Então, irmãos, pensa bem, a aflição, por maior que seja, aqui é um simbolismo de uma fome, mas nós podemos dizer fome de tantas coisas. Por isso, Abraão pagou um preço alto por essa decisão. Não queira você passar por isso, porque Deus permitiu que essa história fosse escrita para que nós possamos aprender com ela. Então, eu quero te dizer que Abraão, quando chega no Egito, ele concebe uma mentira. E isso é complicado, porque quando você faz uma opção pelo Egito, voltar para o Egito, pegar o caminho de volta para o Egito, você fica sujeito aos erros e ao viver do Egito. Você não está mais em Canaã, lugar de verdades, você está num lugar de mentiras, e mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai estar sujeito aos erros que o Egito te coloca. Abraão fala uma mentira e é obrigado a viver sobre essa mentira. Retrocesso, irmãos. Quando você toma uma medida impensada, você não caminha rumo à estatura de um varão perfeito. Você não caminha sempre em passos direto ao teu objetivo. Você vai dando retrocessos na tua vida e permite que coisas que você não fazia mais, volte a fazer, como, por exemplo, essa prática da mentira. Esse registro sobre esse grande homem de Deus, ele vem como um alerta para nós nos dias de hoje. Deus está querendo dizer, fica onde você está, fica na Canaã, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, fica aí, porque aí é o lugar que Deus reservou para você, é aí que você vai aprender coisas com Deus, é aí que você vai ter plena dependência de Deus. Então eu encerro essa breve palavra dizendo, fica aí no teu lugar, não saia, não volte para trás, não busque o caminho que te leve de novo para o Egito. Permaneça em Canaã, mesmo na luta, porque ali Deus vai te assistir em todas as tuas dificuldades. Abraão cometeu um erro e pagou um preço muito alto por isso. Não queira você passar por isso também. Que essa lição nos sirva como um alento, que nós possamos ficar firmes no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor continue esclarecendo e alimentando o teu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, na grande paz do Senhor Jesus.